eu já chamo aqui Luísa Martins, porque tem mais destaque. Então, só para você entender o que está acontecendo se você chegou agora. Nós tivemos acesso à íntegra do relatório da Polícia Federal, que trata sobre o suposto plano de golpe de Estado, envolvendo muitos integrantes do governo, do ex-governo, né, de Jair Bolsonaro. Eu vou chamar a Luísa Martins, então, porque ela tem mais destaques. Nós estamos lendo juntos esse relatório. Onde está esse relatório? Foi enviado pela Polícia Federal ao Supremo Tribunal Federal e hoje o ministro Alexandre de Moraes encaminha à Procuradoria-Geral da República e retira o sigilo. Então, todos podem ter acesso. A gente acabou de acessar, estamos lendo juntos. Luísa Martins, mais um destaque. Débora, tem um parágrafo aqui que eu achei que vale a pena a gente destacar, que está na página 558 desse relatório, se a gente puder colocar na tela, que falam sobre, dão um detalhamento ali bastante específico sobre o monitoramento do ministro Alexandre de Moraes para poder concretizar aquele plano de prendê-lo e matá-lo, né? Que era um dos pontos principais, na verdade era o objetivo final. Na verdade o objetivo final era o golpe de Estado, né? Mas esse golpe de Estado passava necessariamente, segundo esse planejamento, pela morte do ministro Alexandre de Moraes. E aí esse trecho, ele fala, esse último parágrafo que a gente vê aí na tela, fala que foram coletados dados do serviço de nuvem que revelavam que um dos integrantes dessa organização criminosa, o Rafael de Oliveira, explorava regiões próximas à casa do ministro Alexandre de Moraes, além de possíveis rotas que o ministro podia utilizar. Eixo monumental, que é o eixo que dá acesso inclusive aqui ao próprio prédio do Supremo Tribunal Federal, a Avenida L4, que é a Avenida das Nações, região do Sudoeste, Cruzeiro e Octogonal, possivelmente uma rota entre uma academia de ginástica e a casa do ministro, e aí fala que tais pontos convergem com o planejamento operacional denominado Punhal Verde e Amarelo, que foi escrito pelo general Mário Fernandes, conforme exposto, né? E aí fala de todo esse planejamento, e aí em seguida, na página seguinte, se a gente puder baixar, fala que a contextualização dos elementos de prova. Então, a gente lembra que havia essa suspeita devido ao planejamento que foi impresso ali, localizado junto ao general Mário Fernandes, e aí a identificação de dados na nuvem, esse mapeamento na nuvem feito pela Polícia Federal, comprovou que a rota monitorada era de fato a que constava nesse planejamento do general Mário Fernandes. E aí segue o relatório. A contextualização dos elementos de prova demonstra que as ações para monitorar o ministro Alexandre de Moraes, conforme estabelecido no planejamento operacional denominado Punhal Verde e Amarelo, já estava sendo realizado no mês de novembro, contando com a participação de Rafael de Oliveira e Hélio Ferreira Lima, participantes da reunião realizada no dia 12 de novembro de 2022, na residência do general Braga Neto, quando o plano Copa 22 para emprego dos militares denominados Kids Pretos foi aprovado. E aí os dados obtidos ainda evidenciam a possibilidade de que o militar Lucas Guerelos também ter atuado na ação clandestina, fato que está sendo confirmado com novas diligências probatórias. Então é aquela questão, né? Tem ainda há margem para mais investigações em torno dessa trama golpista, algo que pode vir a ser aprofundado quando houver, né, a abertura de uma ação penal dentro do Supremo Tribunal Federal, ou até se o procurador-geral entender que é preciso preencher ainda mais lacunas antes de realmente decidir denunciar todas essas pessoas, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, por essa trama golpista. Agora, Débora, eu queria só fazer uma breve análise desse ponto sobre o monitoramento das autoridades. Eu acho que o Pedro trouxe isso, mas eu queria falar um pouquinho mais. Isso evidencia também, e a gente trouxe isso aqui também na programação, quem tem nos acompanhado já sabe, que há uma interligação de toda essa investigação sobre o golpe de Estado com o caso da ABIN Paralela. Essa investigação da ABIN Paralela é uma investigação que tramita simultaneamente, paralelamente, com perdão da repetição, a essa investigação da trama golpista. Mas também demonstra que há esse vínculo na medida em que um dos núcleos apontados aqui pela Polícia Federal é justamente um núcleo de inteligência. O relatório fala que houve o compartilhamento de provas das duas investigações e que isso aponta para a participação de servidores da área de inteligência
governo do ex-presidente Jair Bolsonaro para fazer o monitoramento dessas autoridades. E aí eu queria lembrar duas coisas. Em 8 de janeiro deste ano, quando completou um ano dos atos antidemocráticos, né, de 8 de janeiro de 2023, o ministro Alexandre de Moraes deu uma entrevista ao jornal O Globo e já havia falado isso, Débora, que pelo que ele sabia, as investigações tinham apontado para a atuação da ABIN, na época de Bolsonaro, para monitorar os passos dele e aí dar andamento a um planejamento que envolvia a sua prisão e até a sua morte. E aí uma outra coisa que eu queria pontuar é que quando veio à tona o relatório da Polícia Federal, no caso específico da ABIN paralela, a gente lembra que um dos diálogos ali entre os servidores que estão sendo investigados apontava para uma necessidade ou uma articulação ali para dar um tiro na cabeça de Alexandre de Moraes. Então, tudo isso acaba comprovando, segundo a Polícia Federal, acaba trazendo mais elementos de que realmente os agentes de inteligência da ABIN, na época do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, de fato atuavam de maneira ilegal para monitorar autoridades, né, como o ministro Alexandre de Moraes e outros opositores do governo, né? E aí isso deixa bastante claro nesse monitoramento e tudo isso que a gente tem visto aqui e no detalhamento sobre esse núcleo específico de inteligência, a dimensão da conexão, né, do vínculo entre todas essas investigações.